Como vimos na sessão anterior, o IDL tem um grande legado que resulta destes 40 anos, quer na dimensão da formação de várias pessoas que tiveram intervenção política no país nestes 40 anos, quer na promoção da democracia cristã, entendida como, se quiserem, como a projeção política de valores da doutrina social da Igreja, do personalismo, da subsidiariedade, da solidariedade, etc. Nós, na direção do IDL, para comemorar estes 40 anos, entrando agora na idade madura, pensámos que era muito importante olhar para o futuro e, designadamente, olhar para os pontos que estão indicados no programa, ou seja, como é que institutos como este vão viver nos próximos anos e como é que o ideal da democracia cristã vai também ser defendido numa paisagem política portuguesa hoje em dia cada vez mais polarizada. E temos aqui connosco hoje, em primeiro lugar, o Dr. José Pena do Amaral, que eu apresentava brevemente, que é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, foi jornalista durante vários anos, foi correspondente do Expresso, da RTP e chefe de delegação da ANOP em Bruxelas durante vários anos. Entre 83 e 85 foi chefe de gabinete do Ministro das Finanças, foi membro permanente da delegação ministerial portuguesa nas negociações para a adesão de Portugal às comunidades europeias. Entre 86, a partir de 86, foi consultor para os assuntos europeus da Casa Civil do Presidente da República e hoje em dia é administrador do BPI. Temos também o conhecido Dr. António Lobo Xavier, que dispensa apresentações, aparece-nos semanalmente até nas nossas televisões. Eu dizia só umas breves palavras. Ele é licenciado e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi deputado vários anos pelo CDS, foi o líder do grupo parlamentar do CDS também durante vários anos, é administrador de várias empresas, designadamente o Grupo Sonai do BPI, e teve uma intervenção recente que eu acho muito marcante, não sei se vai sobreviver, que foi foi o líder de uma reforma fiscal muito importante, que foi a reforma do IRC, que tem cerca de 1 ano, 2 anos. E finalmente temos o Dr. António Araújo, que é licenciado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, é doutorado em História pela Universidade Católica, tem desenvolvido vários trabalhos e publicou vários livros no domínio da ciência política e do direito constitucional e da história. Desempenha funções como consultor para os assuntos políticos do Presidente da República e é ainda membro do Conselho de Curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eu julgo que dificilmente teríamos um melhor painel para refletir sobre o futuro da democracia cristã e do IDL, e por isso julgo que, falando em nome de todos, é com uma grande expectativa que passo a palavra aos membros do painel e querendo agradecer em nome da direção muito por estarem aqui presentes hoje. Muito obrigado. Não sei se é suposto dizer alguma coisa. Muito brevemente, a minha função neste painel é de moderador, portanto não vou fazer nenhuma intervenção, a não ser que seja estritamente necessário. E quero começar por agradecer o convite que me foi feito para esta sessão pelos doutores Raquel Vaz Pinto e Alexandre Seneival, bons amigos, e quero também manifestar o grande prazer que tenho em estar aqui hoje convosco. Vamos procurar responder ao título deste painel, tentando encontrar caminhos para o futuro, quer da democracia cristã, quer do ideal, quer deste tipo de organizações e do seu papel na vida política. E eu começaria por dar a palavra ao Dr. António Araújo e depois o Dr. António Lobo Xavier fará a sua intervenção. Dr. António Araújo. Podemos dispensar os títulos académicos, que acho que agora é moda também, em termos governamentais, portanto. Antes de mais... Funciona a favor de quem não tem. Exatamente. Eu gostaria também de agradecer ao Instituto, na pessoa do seu Presidente, e agradecer à Raquel e ao Alexandre o convite que me fizeram,
Eu tenho sempre muito gosto em vir às iniciativas do IDL, porque com alguma imodéstia, até talvez com orgulho, eu recebi, juntamente com uma equipa, o prémio Adelina Mar da Costa, e, a par do Nobel, foi talvez o prémio que eu mais gostei de receber na minha vida. Mas este convite que aqui está foi um presente envenenado por 3 razões. Desde logo por me colocarem ao lado do António Lobo Xavier, e com moderação do José Pena do Amaral, portanto estou sempre em default em relação a ambos, intelectual, financeiro, etc. E por, no fundo, colocarem 2 questões, cada uma das quais daria uma conferência, isto é, qual o futuro da democracia cristã e qual o futuro de institutos como o IDL, e por perguntarem se há futuro no IDL. Isto é o mesmo que a pessoa convidar alguém para almoçar e perguntar se a refeição estava boa, portanto, seria um bocadinho um convite a uma descortesia da minha parte, dizer que não há futuro para institutos como o IDL. Mas, entrando imediatamente no tema, quanto à atualidade da democracia cristã, ou ao seu futuro, e sobretudo ao seu futuro na sociedade portuguesa, penso que é esse que nos devemos colocar, a questão que se põe é vermos qual tem sido a trajetória da democracia cristã. Antes do 25 de Abril, por razões que sabem, até já uma vez referi aqui numa intervenção que fiz, o Dr. Salazar sempre se opôs a... Neste caso, utilizei um título académico, peço desculpa. O Dr. Salazar sempre se opôs à criação do Partido Democrata Cristão, na linha dos partidos democratas cristãos que foram feitos na Europa do pós-guerra, porque sentia que isso era uma ameaça. Houve algumas tentativas desenvolvidas, diz pelo padre Abel Varzim, com alguma cumplicidade distante do cardeal Sergeira, mas houve o grupo da Moraes, etc. Mas, digamos, nos anos 60, dizia-se que havia 3 pessoas democratas cristãs em Portugal, que era o António, o Alçada e o Batista. E, portanto, a democracia cristã era muito diminuta do ponto de vista da sua projeção. Depois do 25 de Abril, ou por causa do 25 de Abril, a configuração do sistema de partidos e a galáxia de valores ideológicos que se gerou impediu que um projeto político democrata cristão se afirmasse, ou melhor, que tivesse expressão política suficiente para se afirmar autonomamente como alternativa de governo. Por outro lado, a adesão à Comunidade Europeia e o facto dessa adesão ser protagonizada pelos 2 grandes partidos do centro, um socialista, outro social-democrata, que é uma coisa um pouco esquizofrénica na configuração ideológica do nosso sistema partidário, acabou, de certa forma, por colocar, não diria fora da Europa, mas por colocar a democracia cristã portuguesa numa posição mais secundarizada, porque, digamos, o protagonismo dos valores europeístas era levado a cabo pelos 2 partidos hegemónicos do sistema. Mas isto é paradoxal porque, se do ponto de vista interno, a democracia cristã, ou digamos mais simplificadamente, o CDS, competia no seu europeísmo com o PS e com o PSD, do ponto de vista externo, o CDS e a democracia cristã portuguesa tinham um enraizamento muito maior do que, por exemplo, o PSD, que sempre teve muita dificuldade em arranjar uma ancoragem europeia muito maior do que o CDS. Mas o problema que se sentiu e que se sente ainda hoje em dia é que a inconsistência ideológica e programática do sistema de partidos português, isto é, há o sistema de partidos e há, digamos, um sistema ideológico que o sedimenta e eles não jogam um com o outro, não se articulam. É que há, se quisermos, há uma coerência ideológica, se quisermos, há uma consistência ideológica, ou havia até há pouco, do PCP e em parte do PS, mas não há, se quisermos, uma ancoragem identitária tão firme ao centro-direita. Isso penso que acabou por prejudicar a afirmação da democracia cristã em Portugal como projeto político. Isto é, se o Werner Sombart e depois o Seymour Lipset perguntaram porque é que não houve socialismo na América, eu acho que também podemos perguntar porque é que não houve democracia cristã em Portugal. Num certo sentido houve. O problema é que a estabilização do regime, quando se concluiu, tinha estabilizado também o sistema de partidos num formato que dificilmente
permitiria uma ligação firme de um CDS na área da democracia cristã europeia. E por isso, o CDS acabou por trilhar até, como sabem, num certo momento, caminhos de um certo euroceticismo que se aproxima muito mais de posições conservadoras britânicas do que das democracias cristãs continentais. Além do mais, há também causas mais vastas para uma crise da democracia cristã em termos internacionais. Eu já não falo da democracia cristã como foi gizada ou falada por Lamorette em 1871, ou mesmo pelos grandes nomes da democracia cristã europeia do pós-guerra, Adenauer, de Gasperi, etc. Mas há questões que afetam a democracia cristã no seu todo, mas que a afetam em particular em Portugal. Uma, desde logo, que me ocorreu enquanto estava a ouvir a exposição, pelo qual felicito, é a questão da reunificação alemã, isto é, a queda do muro para Portugal foi talvez das piores coisas que nos pode acontecer num certo sentido, mas também para a democracia cristã. Nós vimos aqui o posicionamento dos escritórios da Konrad Adenauer e todos eles se situam muito mais num eixo a leste do que propriamente num país periférico da Europa do Sul. Mas isso também, a reunificação alemã, também constitui um desafio não apenas para a democracia cristã em Portugal, mas para a democracia cristã em toda a Europa. Porquê? Porque se vê confrontado com países nos quais o cristianismo é assumido de uma forma que muitas vezes, por exemplo, a Polónia, em que muitas vezes está no fio da navalha da democraticidade. Isto é, há aqui tensões, não se pensa agora que o leste vai ser um campo aberto e fácil à expansão digamos, da mensagem democrata cristã. Outra questão também que dificulta muito a afirmação da democracia cristã é o pós-materialismo, e aquilo que o Ronald Engelhardt falava de pós-materialismo, portanto há uma constelação de valores pós-materiais e, sobretudo, o pós-industrialismo. A substituição da indústria, se quisermos do operariado, pelo capital financeiro, afetam os pressupostos não apenas do socialismo, etc., mas também as coordenadas da doutrina social da Igreja, que se fazia muito através de um diálogo entre patrões e sindicatos. Ora bem, num domínio em que há uma desindustrialização forte da Europa, em que a hegemonia é muito do capital financeiro, o capital financeiro é muito mais impessoal e daí que seja muito mais difícil haver qualquer tipo de diálogo entre trabalhadores ou trabalhadores por conta própria e detentores do capital, porque esses são fundos imobiliários ou outras coisas que eu não percebo, mas que não têm rosto, portanto não podem sequer sentar a uma mesa de concertação. Um outro desafio é o desafio da pós-secularização, já não diria da secularização, mas do pós-secularismo, e que leva a que a democracia cristã pode não ter desaparecido, os democratas mantêm-se, agora há poucos cristãos. Democratas há, cristãos haverá menos, e as expectativas do ponto de vista de uma ligação a uma matriz identitária que é o cristianismo, acaba por ser difícil de afirmar numa sociedade pós-secularizada. De futuro, o que se vê, nós nunca precisámos tanto de uma reatualização da democracia cristã como agora. Porquê? Porque verificamos que existe hoje em dia uma hegemonia do dito pensamento crítico, na linha da teoria crítica da Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Habermas, e agora de uma forma muito mais difusa do Bourdieu, do Slavoj Žižek, etc., que está muito na moda, que é hegemónico, só que o pensamento crítico tem uma grande dificuldade em se configurar como prática crítica, porque a sua essência está precisamente em ser crítica, em ser contra-poder. E daí a sua dificuldade em compaginar-se com os valores do Estado de Direito, com os valores da democracia liberal ou com os valores da economia de mercado. A par, digamos, do pensamento crítico, que, como disse, tem muita dificuldade em chegar à prática crítica, e se calhar eu não quero fazer extrapolações para o Portugal do dia de hoje, mas cada um tirará as que quiser. Há também a emergência de outra coisa que eu chamaria, sem desprimir para o meu querido amigo José Pena do Amaral, a filosofia dos economistas, que é muito filha da crise, que é um Krugman, um Stiglitz, um Piketty ou até mesmo um Varoufakis.
O que é que eu quero dizer? É que a democracia cristã é, ou pode ser, a única forma de procedermos. Como sabem, houve uma distinção no Concílio Vaticano II muito clara entre o ad intra e o ad extra ecclesia. E é a única instância crítica ad intra do capitalismo, pois a democracia cristã não questiona a iniciativa privada e o mercado, mas sim o seu mau uso. E, portanto, é uma crítica feita ainda nos quadros e dentro dos pressupostos da economia de mercado. Dir-se-á que o socialismo blériano ou terceira vaga também não questiona. Simplesmente esse socialismo está muito em crise, está muito a ser atraído para uma crítica já ad extra do sistema capitalista. Isto é uma crítica muito mais radicalizada e extremista. O pensador mundial, que é o maior expoente desta nova corrente, chama-se João Galamba. E o que se verifica é que a transformação destes partidos democratas cristãos em partidos populares não resolveu o problema. Os partidos socialistas clássicos também foram incapazes de dar resposta ao vazio ideológico criado pela crise de 2008, e daí a crise do PSOE, o Labour de Corbyn, a crise do PASOK, para não falarmos em exemplos domésticos. Portanto, o socialismo europeu deixou-se seduzir pela via radical, como forma de sobrevivência, o que obviamente criará uma tensão entre ideologia e governabilidade, ou irá pela via da ideologia ou pela via do realismo da governação, e isso pode abrir espaço e deve abrir espaço a uma reponderação crítica do sistema capitalista, que seja feito dentro dos quadros desse sistema, dentro dos quadros do projeto europeu, como muito bem assentou, dentro dos quadros de uma economia regulada, mas não questionada nos seus fundamentos. Dir-se-á que isso levará a uma diluição entre socialismo democrático e democracia cristã. Eu creio que não. Eu creio que, pelo contrário, mais cedo ou mais tarde irá existir um realinhamento ao centro. Justamente porquê? Porque a teoria crítica não consegue configurar-se como prática crítica. Se o fizer, desaparece. A filosofia dos economistas pode lidar com questões económicas, mas não dá respostas a questões que irão ser fundamentais no futuro. Isto é, um Krugman ou um Piketty não tem respostas para tópicos como livre comércio versus direitos humanos. Como é que se posiciona num mundo globalizado uma liberalização do comércio mundial e o respeito universal pelos direitos humanos? O universalismo dos valores, por um lado, uma mensagem do universalismo dos valores, mas limites ao multiculturalismo. Como é que compaginamos isso no futuro? Como é que compaginamos isso com violência defensiva violência defensiva para a afirmação dos nossos valores, que não resvale num ambiente securitário que ponha em causa os próprios valores que se visa proteger? A justiça global em dois hemisférios distintos, que não quero voltar a colocar o problema do norte versus sul dos anos 70, mas que hoje continua a existir, e, portanto, como é possível haver uma justiça global com dois hemisférios distintos? A questão das chamadas democracias autoritárias, que fala o Michael Ignatieff, isto é, que aparentemente, formalmente são democracias, como a Rússia ou Angola, e até fala-se em semipresencialismo em Angola, e avaliando os poderes do Presidente, chega-se à conclusão que são menores que os poderes do Presidente português. Porquê? Porque estes quadros da análise política são feitos sem ter em conta o substrato valorativo e a prática de cada um dos países. E por isso mesmo até se poderia talvez dizer também que o salazarismo era uma democracia autoritária. Lembro-me sempre da análise do Philipp Schmitt, que estava muito surpreendido por se realizarem sempre eleições, o regime realizou sempre eleições. E, portanto, se a democracia se esgotar na prática de eleições, estas novas democracias autoritárias que surgiram na Rússia, possivelmente poderão afirmar-se um pouco na China, qual é o seu lugar e como é que é possível dialogar com elas do ponto de vista do respeito pelos direitos humanos. Portanto, a democracia cristã, se for devidamente atualizada e reponderada, pode levar e dar resposta àquilo que o Daniel Bell chamou as contradições culturais do capitalismo, que ficaram muito patentes nesta crise, ou se quisermos também a um problema que vive, se quisermos a direita, que é a tensão entre liberalismo e conservadorismo. É muito difícil ser
ser liberal em economia e conservador nos costumes, sobretudo porque o conservadorismo societário implica a inexistência de consumo, ou, se quisermos, hábitos mais de poupança, que foram, digamos, estigmatizados como austeritários. E isso não se coaduna com um liberalismo que, digamos, que tem como seu motor ou multiplicador o consumo, não é? Quanto ao papel destes institutos, eles tiveram um papel de canalização de fundos financeiros e de apoio material, sem dúvida, mas mais do que isso permitiram a ligação a partidos de democracias emergentes, da terceira vaga das democracias, a famílias europeias. E, portanto, quando o António Alçada Batista fez um périplo e ajudou dirigentes do CDS, logo a seguir ao 25 de Abril, a fazer um périplo pela democracia cristã italiana, ou quando Mário Soares trouxe os dirigentes socialistas a um congresso no Porto, chamado A Europa está connosco, isso era muito importante, não apenas de um ponto de vista estritamente financeiro ou material, mas de um ponto de vista simbólico e também de um ponto de vista de demonstração de que não era apenas a CIA e o embaixador Carlucci que segurariam a democracia em Portugal. Era também a Europa que no arco democrático, que ia desde o socialismo de Mário Soares até à democracia cristã do CDS, era também a Europa que estava preocupada com alguma deriva autoritária em Portugal. Passada esta fase, o papel de um instituto como este foi de formação e doutrinação e formação de quadros. E a doutrinação faz-se junto de jovens universitários, ou nos últimos anos do liceu. E o IDL teve um papel muito mais importante do que talvez julgo, pois fazia colóquios e números especiais sobre a revisão constitucional, sobre Raymond Aron, coisas que todos nós lemos. A questão, hoje em dia, olhando um pouco para o presente e projetado no futuro, é que a socialização política da juventude, há aqui uma questão desde logo que é um pouco dramática, eu espero não estar a abusar muito da vossa paciência, é que, como dizia o meu mestre António José Saraiva, a juventude deixou de ser uma idade da vida e passou a transformar-se num grupo social, com expectativas próprias, com o sindicalismo juvenil, com presença em conselhos de juventude, com um peso reivindicativo autónomo, coisa que não se verifica, o que é paradoxal em sociedades cada vez mais envelhecidos, com os idosos. O PCP teve em tempos os idosos comunistas, tinha uma organização de idosos, que depois acabou, como é evidente, por ocupar todo o partido, mas o que teve uma pequena organização de idosos, mas é espantoso que não existam uns idosos de democratas cristãos ou idosos populares, porque há muitos idosos populares, cada vez mais idosos populares, não existam idosos sociais-democratas. Há um desinvestimento da parte das direções dos partidos numa parcela cada vez mais significativa e numerosa do seu eleitorado. E o argumento era que realmente capturar um jovem aos 16 anos para colar cartazes, do ponto de vista de rentabilidade económica, de voto, de economia de voto, ele, se ficar fidelizado, irá votar connosco até aos 80 anos. Mas com o aumento da esperança de vida e com o envelhecimento progressivo da população, não deixa, é um conselho que se pode dar aos dirigentes dos partidos, é que fomentem organizações vocacionadas para idosos. Houve, aliás, experiências políticas relativamente bem-sucedidas, ainda que muito efêmeras, como aquele partido do Manuel Sérgio, que morreu, não sei se, mas penso que o fundador está vivo. Quanto a, portanto, a questão da juventude, a formação da juventude é hoje em dia cada vez mais partidária e cada vez menos doutrinária. O papel de institutos deste tipo já não é tanto o do networking de ideias, mas o do networking dos cartões de visita. Isto é, porque a juventude hoje em dia tem fontes alternativas de informação, já não precisa de aguardar pela revista Democracia e Liberdade para ler o Raymond Aron, podem encomendá-lo através da internet pela Amazon, e porque a juventude hoje tem preocupações de empregabilidade que a levam a prescindir de formação que não tenha um conteúdo profissionalizante ou prático.
Isto é, apesar de alguns, como Quentin Skinner, falarem do retorno das grandes teorias nas ciências humanas, o facto é que as narrativas ideológicas hoje são cada vez mais fechadas e tribalizadas. Há muitos anos, como sabem, um sociólogo francês, o Maffezoli, falou muito na tribalização. Hoje em dia, com a internet, a tribalização ainda é maior. Porque hoje há dois fenómenos. A internet agudiza a radicalização e a tribalização. Um Anders Breivik há de encontrar sempre um colega do outro lado do mundo com quem troca mails às 5 da manhã e, portanto, não terá aquilo que mais horroriza um jovem, que é estar sozinho. Portanto, é possível criar uma comunidade virtual desse lado. E, portanto, isso, houve aqui um paradoxo. Julga-se que a internet abria os horizontes, mas, pelo contrário, a internet pode afunilar os horizontes, porque as pessoas podem passar a dialogar apenas com os seus pares. Há de haver sempre uma pessoa que tem ideias ainda mais radicais do que as nossas e que há de suportar sempre o nosso radicalismo. A própria televisão também se passou isto, a passagem do broadcasting para o narrowcasting, isto é, a possibilidade de selecionar, tudo isso acabou por afunilar muito mais. E há também um fenómeno, esse sim muito grave e muito recente, é que as redes sociais estão a levar a um policiamento em nome de uma nova ortodoxia. E arrisco-me a dizer que quem ganhar o campeonato do sectarismo nas redes sociais é quem acaba por produzir, e eu vou pôr entre aspas, a verdade. E os que se afastarem desse simulacro da verdade serão alvos de um ódio discursivo, do hate speech verbal e de insultos. Isto é, portanto, aquilo que parece ser um meio aberto e participativo, como era a utopia do Benjamin Barber no Strong Democracy, que é a internet, pode ser um meio muito mais tirânico do que julgamos. E em que o achincalhamento, os insultos, o medo instilado levam as pessoas a recuar e a não falar. Ainda há pouco houve um artigo da Isabel Stilwell que dizia isso. Eu não vou escrever sobre a Isabel Janet ou sobre mais um conjunto de pessoas porque sei que irei ser insultado. Acho que foi a Isabel Stilwell que escreveu isso. Não sei. Portanto, esta ortodoxia, aliás, foi recentemente, já vou falar disso e já termino, é extremamente grave, porque leva a um sectarismo muito grande e um sectarismo ideologicamente enviesado. Portanto, há cada vez mais o risco dos partidos investirem mais em redes sociais do que ouvir em institutos como este, e arrisco-me a dizer que a prazo vai dominar a esfera pública quem for capaz de melhor condicionar as esferas privadas de cada um. As esferas privadas na medida em que, quando estão presentes no Facebook ou noutro género de coisas. Ora, as redes sociais têm este efeito, que é um efeito extremamente perverso, de diluição entre fronteiras entre o público e o privado. Eu não tenho Facebook, mas vejo que certas pessoas põem o seu privado no Facebook e, portanto, essa diluição entre o público e o privado, como sabem, Hannah Arendt, no livro O Sistema Totalitário, dizia que era o primeiro ponto para a emergência do totalitarismo. E há também, como disse, a tirania. Houve um artigo recente do John Carlin que foi publicado no El País, que é um jornal insuspeito de ser democrata e cristão, chama O Estudante Eunuco, e que conta 4 ou 5 casos de policiamento e patrulhamento ideológico muito graves. Ele chama fascismo light, mas eu não sei se o termo será esse. Um caso muito curioso, ele chama O Estudante Eunuco porque foi buscar o exemplo daquela feminista, a Germaine Greer, que publicou em 71, em 70, melhor dizendo, aquele livro A Mulher Eunuco, que era um livro muito de grande feminismo, bastante radical. Acontece que a Germaine Greer depois tomou posições em relação aos transexuais, dizendo que um transexual não é uma mulher. Tem até uma frase bastante que me vou abster de reproduzir, mas ela pediu desculpas, mas acabou por ser censurada. E havia um colóquio, ainda recentemente, na Universidade de Cardiff, para o qual ela foi convidada, e precisamente por ela ter dito que um transexual não é uma mulher, e apesar de ter pedido desculpas disso, houve um forte boicote de estudantes a isso. Por outro lado, na Universidade de Yale, um professor acabou de ser censurado por ter dito aos seus alunos para não ligarem muito às pessoas que andavam pelo campus vestidas pelo Halloween. Sobre isso levou uma crítica. A Universidade de Warwick, na Grã-Bretanha, cancelou uma conferência de uma mulher iraniana, Mariam Namazi,
que era uma marxista, atenção, mas é conhecida por um violento desprezo pela religião, sobretudo pela religião muçulmana. E, portanto, a Universidade cancelou a sua conferência para que isso não fomentasse o ódio. Ainda recentemente, também uma escola em Itália também, creio que cancelou, não sei se foi os festejos de Natal ou qualquer coisa, com medo do ódio. O que significa que já estamos a incorporar e já estamos reféns, precisamente, do medo. A Universidade de Harvard, por exemplo, proibiu uma professora de Direito de dar casos, de explicar casos de violação, porque entendiam que isso iria atemorizar muito os jovens universitários. Portanto, há aqui uma infantilização progressiva que não começa apenas na abolição dos exames de 4ª classe, mas vai prolongar-se até à universidade, deste conjunto de jovens. E, portanto, estes jovens estão muito patrulhados do ponto de vista das suas opções e estão muito atemorizados. Se os próprios responsáveis pelas universidades já começam a sentir, universidades prestigiadas, Harvard, Yale, etc., a sentir isto, o que se passará com um jovem que tem problemas de afirmação e sente muito mais a tirania do grupo do que outros. Portanto, chegamos aqui a um paradoxo terrível. É justamente quando o papel deste tipo de institutos se torna mais necessário que ele se afigura mais difícil de concretizar. Portanto, as razões que os levam a ser necessários são justamente as razões que os levam a ser descartados. Não estou a dizer descartáveis, mas a ser descartados. Porquê? Porque num ambiente de grande polarização e fratura ideológica, estes institutos, que de certo sentido deveriam ser a vanguarda de pensamento dos partidos, passaram para a retaguarda de uma agenda que está muito refém do combate político diário. Os partidos não têm estatuto nem recursos para terem clubes que pensem com moderação, que compensem, se quisermos, o frenesim da política todos os dias. Mas é justamente neste tempo, numa altura de forte segmentação, que este pensamento, este sim um pensamento crítico realista, é mais necessário. Até pelo seu papel agregador, moderador e até pelo seu contributo para uma civilidade discursiva, dialógica, que não existe, pura e simplesmente não existe, nos veículos contemporâneos de informação e debate. Não existe nos programas televisivos, há um que se chama precisamente, em termos agonísticos e combativos, prós e contras, não existe nos fóruns das rádios, existirá no programa do António, porque é um modelo de civilidade, mas não existe nas redes sociais, não existe nas caixas de comentários dos blogs. Portanto, este elemento dialógico, discursivo, de civilidade era fundamental e é para isso que aqui estamos hoje também com o meu querido amigo José Pena do Amaral. Mas isso é uma espécie em pouco em vez de extensão. Portanto, a resposta que trago para a pergunta envenenada que me fizeram é em simultâneo animadora. Os institutos como este são extremamente necessários, mas pessimista. Isto é, tem talvez menos condições para afirmar a sua necessidade. Muito obrigado e desculpem. Não, foi ótimo. Muito obrigado, António Araújo, agora sem título académico, pela sua magnífica exposição inicial. Passo imediatamente a palavra ao António, para depois, tenho a certeza que temos aqui matéria para uma discussão interessante. António. Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas de mesa, é um prazer enorme. Aliás, estou morto que nós desempenhemos rapidamente as funções oficiais e formais para podermos imediatamente falar de outras coisas. Eu agradeço muito o convite e cumprimento todos, e o Alexandre e a Raquel, que aliás são a melhor prova do futuro do IDL, organizam a comemoração dos 40 anos e a sua presença à frente dessas comemorações e, portanto, ligados à direção, para mim que andava um pouco desligado dos últimos tempos do IDL, são para mim um sinal de que tem, obviamente, futuro, para além de aqueles pontos todos, aqueles obstáculos todos que o António Araújo falou e em que em grande parte tem razão e que vamos ver daqui a pouco. Portanto, agradeço muito o convite, permitir-me voltar a esta casa, se bem que esta casa IDL, esta outra, a sala do arquivo, enfim,
eu hesito, tenho realmente sentimentos contraditórios sobre as comemorações dos 40 anos do IDL, porque isso significa que eu frequento o IDL há 40 anos e não é, começa a não ser agradável, essas décadas redondas começam a ser um pouco embaraçosas. Eu realmente frequento as ações de formação e fui depois formador do IDL há 40 anos, é o que isto significa. Portanto, associo-me à data com um vigor pessoal. Tenho uma certa emoção por comemorar esta data e por ajudar à comemoração desta data. E por ter a oportunidade de agradecer, o António enquadrou os temas destes tipos de institutos e do futuro da democracia cristã, dispensando-me, foi tão abrangente que me dispensa de ir muito profundamente a esses terrenos, embora eu queira lá ir, mas eu gostava de então concentrar-me em alguns aspectos mais práticos da história do IDL e a partir dessa história e da história da relação do IDL com o CDS e a partir dessa história olhar um pouco o futuro. Estes 40 anos, o que se deve comemorar é um contributo inestimável para a formação de gerações de políticos, militantes e simples cidadãos interessados na vida política. Talvez a única organização, depois do 25 de Abril, razoavelmente distribuída pelo país, ou com ações razoavelmente descentralizadas e distribuídas pelo país, tirando talvez os programas de alfabetização do MFA, mas a única instituição séria que percorreu praticamente o país todo, não a fazer proselitismo de democracia cristã, ou nem sempre, ou não fundamentalmente a fazer o proselitismo da democracia cristã, mas a fazer a alfabetização política do país moderado e conservador. Um país que depois da Revolução as classes conservadoras eram profundamente incultas do ponto de vista político, a cultura política e a dialética política era praticamente um privilégio da esquerda, se bem que existissem pequenos oásis e pequenas comunidades de estudantes e de intelectuais cercados nas suas universidades de Coimbra ou de Lisboa, cercados no sentido próprio do termo, em Coimbra claramente cercados, portanto, em geral, o mundo conservador em Portugal, o mundo cristão e conservador, era um mundo profundamente inculto do ponto de vista político e, portanto, sem querer desmentir ali o António, porque ele falava sobretudo no futuro, o IDL começou por não ser uma coisa de juventude. Aliás, eu seria, no princípio, seria dos poucos, dos mais novos que por lá apareceria, não era propriamente um clube de jovens, nem se destinava apenas à formação dos jovens, nem sequer se destinava principalmente. E, portanto, esse papel do IDL é um papel que, sem exagero e sem estar aqui a fazer figuras protocolares, o papel do IDL nesses primeiros 4, 5 anos posteriores ao 25 de Abril é um papel fundamental para a democracia portuguesa, para a consolidação da democracia portuguesa. Portanto, não apenas para o CDS, ou não apenas porque ajudou a consolidação do CDS, e nessa medida, obviamente, do meu ponto de vista, esse papel já era muito importante, mas porque ultrapassou bastante esse papel, porque nas suas ações de formação espalhadas pelo país estavam muitas pessoas que não eram do CDS, nem tinham filiação partidária e que tinham os seus primeiros contactos com o funcionamento da democracia e com as opiniões políticas, as doutrinas, as ideologias
e até a primeira aparelhagem legislativa pós 25 de Abril, como a Constituição e depois as leis sobre as autarquias locais ou as leis sobre os setores da economia. A intervenção formativa dividida pelo país do IDL estava longe de ser apenas uma coisa ideologicamente focada ou apenas ter um papel de divulgação filosófica. Não, o IDL tinha um papel muito prático. Eu lembro, por exemplo, que os candidatos às primeiras eleições autárquicas do CDS tiveram, todos os que quiseram, possibilidades de ser formados pelo IDL em matéria de legislação autárquica, legislação eleitoral, comportamento nas assembleias de voto e, portanto, quer dizer, esse papel não é por estarmos aqui a comemorar, este papel é um papel que tem de ser lembrado e é um papel inestimável na democracia, para a comunidade democrática, conservadora do país, para essa comunidade um pouco atónita, logo a seguir ao 25 de Abril, um pouco assustada, e depois, obviamente, também, mas não até como em primeiro lugar, com a consolidação do CDS. Em segundo lugar, portanto, esse contributo do IDL para uma lógica, para um combate à ameaça totalitária fora dos partidos e um combate à formação de gerações impreparadas para a política, do lado conservador, é um papel absolutamente inestimável e único em Portugal. As outras, é a minha opinião, mas as outras organizações similares dos outros partidos estavam muito longe, pelo menos se pensarmos nos primeiros anos do IDL, estavam muito longe de ter aquela eficácia e aquela abrangência. E depois o IDL, além disso, esse é um lado prático e pragmático, portanto não era só filosofia, não era só filosofia ou ideologia. Depois, obviamente, depois o IDL concentrou-se nos tempos da calmia, passado a ameaça totalitária, o IDL passou a concentrar-se cada vez mais naquilo que é o património mais importante da democracia cristã nas últimas 6 décadas, que é a Europa como ideia e a União Europeia como o corpo dessa ideia. E o IDL, aquilo que eu fui vendo, já mais distante, ou porque mais envolvido na atividade partidária direta, mas sempre próximo, aquilo que eu fui vendo é que o IDL, com menos meios, com mais dificuldades, com mais problemas causados pelo tempo e pela evolução do mundo, passou a concentrar-se nesse aspecto do património essencial da democracia cristã, que é a União Europeia. E, portanto, o primeiro aspecto da comemoração desses 40 anos que queria sublinhar, o IDL enquanto contributo para a alfabetização política da parte conservadora do país, surpreendida pela Revolução, da consolidação do CDS e da formação de gerações de militantes e dirigentes políticos e depois da preservação, dentro das possibilidades limitadas, do núcleo fundamental do legado da democracia cristã no tempo atual, que é a Europa. Mas eu não resisto, desculpem-me, às vezes as pessoas, eu sou um pouco crítico das pessoas que abusam de notas pessoais neste tipo de conferências, mas não resisto a uma nota pessoal. Não resisto a dizer-lhes algo que acho que nunca disse em público, eu não sei mesmo se eu digo em privado, mas não resisto a uma pequena nota pessoal. O IDL tem uma importância fundamental na minha vida, muito mais do que poderiam imaginar e mais uma vez não é nenhuma declaração protocolar. Eu devo ao IDL boa parte do que sou hoje em vários planos e, portanto, agradeço, não sei pagar essa dívida, mas pelo menos reconheço-a. Tem um tio que diz, não faz mal nenhum dever, desde que se diga, desde que se reconheça. Devo, não nego, pago quando puder. É a máxima dele. Pois eu devo, não nego e explico o que é que devo, rapidamente, para passarmos, para depois ir tocar ali também
alguns dos temas do António. Em algures ali em 78 tive uma crise libertária própria da época, não era nada uma coisa própria da época, e pensei em deixar de estudar e empregar-me e fazer qualquer coisa, uma decisão, uma precipitação própria daquele tempo, mas a que talvez não fosse alheia um certo sentido austeritário avant la lettre que em minha casa existia relativamente às possibilidades de consumo a oferecer aos dependentes. E tive essa crise libertária que por pouco, enfim, condenou o meu futuro. Não sei, talvez tivesse podido ser feliz noutras ocupações e noutras partes, mas as pessoas do IDL, os fundadores e os dirigentes do IDL nessa época, enfim, com quem tinha muito boa relação, é que travaram esse projeto um pouco louco e suicidário, e me disseram, bom, se o problema é realmente uns estipêndios, umas espórtulas, um dinheirinho para sair à noite, porque não estudares e fazeres formação aqui no IDL e deixares e continuares a fazer os teus estudos, e assim foi. O Eugénio, o António Montenegro e vários outros integraram-me nas equipes de formação de política do IDL, e por isso é que eu sei contar a história, e percorri designadamente todo o norte e centro do país, praticamente todos os concelhos, em fins de semana sucessivos, de sol a sol, para fazer essa missão que há pouco descrevi, e isso acabou por me entreter, por me interessar e por me fazer abandonar o projeto louco de enveredar por uma via profissional. Não que ela fosse profissionalizante, não que ela fosse má, mas tenho a certeza hoje que não corresponderia à minha vocação. E, portanto, estou grato também ao IDL por esse momento pessoal, e recordo as pessoas com quem então falava, desde o Eugénio, o António Montenegro, repito, o Nuno, o Cassis, devo-lhes isso. Realmente, quando recordo esse tempo, o IDL era uma coisa, nunca mais poderá ser aquilo que foi naquela altura. Não tanto pelos meios, não tanto, porque o mundo mudou muito, E para além de tudo aquilo que disse o António sobre a juventude, eu acrescentaria o seguinte: a ideologia deixou de interessar à juventude. Deixou de interessar, por um lado. Por outro lado, não é uma componente da vida deles extremamente pressionada e competitiva que eles não percebem bem para que serve. Não percebem bem, e os partidos perderam o interesse e deixaram de ver utilidade nas organizações do tipo do IDL, nos clubes de pensamento, nos gabinetes de estudo, nos organismos de reflexão. Os partidos desinteressaram-se completamente disso. E as pessoas cada vez se desinteressam mais também de participar nisso. Quer dizer, a experiência hoje de um académico, de um estudioso, de um profissional competente, que nunca participou na vida partidária e um dia é chamado por um partido, qualquer que ele seja, para colaborar num projeto, numa iniciativa, é uma frustração violenta, é das experiências que eu vejo que mais afasta as pessoas da política. Os dirigentes políticos, os presidentes dos partidos, as direções, não têm tempo para falar com pessoas que pensam. Não têm tempo, não têm tempo para pessoas que não dizem o que vêm em mensagens de 30 segundos. Eles não têm capacidade para conversar, nem têm organização mental para conversar com uma pessoa que demora a dizer um pensamento mais do que um minuto. E essas pessoas da vida profissional, da vida académica, que de repente se interessam pela política e pensam que podem colaborar, ficam frustradas por perceber rapidamente, em qualquer partido, que não há tempo para eles, que eles se tornam facilmente num embaraço, que para além de figurarem em listas,
ou em filmes de televisão, tornam-se rapidamente num embaraço, ao ponto dos líderes começarem a designar, trata lá dessa gente do gabinete de estudos, e a passar cada vez essas competências mais para assessores e para ajudantes, sem nenhuma legitimidade política e sem nenhuma legitimação. A política deixou de ser muito importante, a carga programática e a densidade das propostas deixou de ser importante. Nós, aliás, vivemos um tempo surpreendente, como nunca vimos. Nós sempre dissemos e admitimos que os políticos fazem promessas que não cumprem e que isso é um dado que vem desde Adão e Eva. Mas nunca aconteceu na minha vida democrática eu ver um programa político ser tão ostensivamente esfarrapado e deitado fora e feito justamente por académicos e gente interessada que não vinha da política, como é o caso presente relativamente ao programa do PS. Isso é apenas o espelho de como funcionam os partidos e a realidade política, e portanto estas organizações, os partidos não estão mortos por as ter, sobretudo se não têm dinheiro ou se já não têm o dinheiro que tiveram. O tempo é outro, a política faz-se de outra maneira, faz-se com cenários, com filmes, com declarações rápidas, com aparições rápidas, não se faz da forma que se fazia no tempo em que o IDL foi fundado e no tempo em que foi tão importante para a democracia portuguesa. Por outro lado, quer dizer, de facto a democracia cristã é dada como perdida, mas em Portugal e um pouco na Europa. Mas vamos ver em Portugal, porque é que se diz que a democracia cristã, porque é que a democracia cristã é dada como perdida? Depende de quem fala. Quando quem diz isto com um ar choroso e suspirante vindo do Partido Socialista ou do Bloco de Esquerda, não é? Que suspiram por um passado que eu não sei bem o que é que teria sido de dirigentes ou de um CDS muito puro democrata cristão, o que eles querem no fundo é sublinhar a tese de que o CDS está radicalizado, que é da extrema-direita e, portanto, que se afastou completamente da sua matriz fundadora. Portanto, a esses não vale a pena dar muita voz, não vale a pena dar muitas vozes. Eles socorrem-se de vez em quando de alguns ex-fundadores do partido que andam por outras paragens, mas eu creio que isso não tem muita importância e, portanto, é uma estratégia que está à vista. Aliás, em Portugal é surpreendente a discussão ideológica sobre a matriz dos partidos, é surpreendente, porque o Pacheco Pereira diz que nunca mudou, por exemplo. Ele não está aqui, mas eu também não vou dizer mal e portanto não faz mal que ele não esteja, eu dir-lhe-ei que diz que nunca mudou e que, portanto, quem mudou foi o PSD e que ele é social-democrata, que é a grande matriz do PSD. Ele é social, depende do momento em que começa a contar a posição, que nunca mudou, porque ele, como boa parte dos dirigentes políticos que têm hoje 50 anos ou 60 anos, foram tudo. Nós no outro dia, na comemoração do comício boicotado no Teatro de São Luís, lembrei que a pessoa que dirigia o ataque ao nosso comício no São Luís, no dia 4 de novembro, tornou-se presidente da Comissão Europeia. E é uma grande figura da democracia cristã internacional. Portanto, quando nós temos que ter a noção do movimento, o movimento é estonteante nas últimas décadas na política portuguesa. E não é verdade que o PSD tenha sido social-democrata puro ortodoxo. Pelo contrário, o grande problema do CDS é que justamente o PSD não era social-democrata. O PSD ocupou o espaço, ocupou rapidamente, muito mais rapidamente que o CDS, o espaço da direita conservadora,
obviamente, com afeição democrática, mas a direita conservadora, pragmática, sobretudo ficou com muitos dos homens práticos que precisavam rapidamente de encontrar uma ocupação política, e nunca teve uma pureza social-democrata medida, enfim, com bicos de bunzan e provetas. Nunca foi isso. Sá Carneiro não era isso. Cavaco Silva nunca foi isso. É preciso olhar a história portuguesa das ideias e da política com algum cuidado. O professor Cavaco Silva representou como presidente do PSD, espero que o António não entenda isto mal, porque sabe como eu prezo também o Presidente da República, mas o que representou não foi a social-democracia, foi um poder pragmático, conservador, flexível, que sabia muito bem ocupar os espaços e que usava, enfim, não sei se por princípio do fundador ou do líder, mas também, mas justamente por causa dos outros dirigentes, usava o Estado grande e servia-se do Estado grande. Do meu ponto de vista, isso não tem nada a ver com social-democracia, do meu ponto de vista, isso aconteceu também agora nestes últimos 4 anos. Esta coligação teve, durante algum tempo, autoridade e poder, mas nunca usou, e fez um trabalho fantástico, não me canso de defender, mas nunca usou essa autoridade e poder para mudar o Estado e para mudar a administração e para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nunca usou porquê? Porque não faz parte, não são capazes de fazer política sem usar o Estado e as autarquias. E como isso não foi possível, depois também a própria saída, para mim, a própria saída destes 4 anos tornou-se mais difícil e mais complicada. E, portanto, isto para lhes dizer que rapidamente, que a democracia cristã em Portugal, do meu ponto de vista, é obviamente representada pelo CDS. E que o CDS, quando eu olho para o que é o CDS hoje, eu recordo 40 anos da história do partido em que ele foi muito menos democrata cristão do que é hoje. Lamento dizer, talvez alguns fiquem chocados, e não é só na fase de Manuel Monteiro. Houve essa experiência anterior, que aliás não era, eu creio que o partido nunca a sentiu como uma coisa, uma convicção interna, era uma experiência prática. Isto não funciona, o CDS não passa daqui, estamos aqui desde 74 sem passar, enfim, destas votações. Há qualquer coisa que está mal, talvez deixarmos de ser tão civilizados, tão ecuménicos, tão condescendentes com tudo. E o CDS nessa altura, por exemplo, dizia que o PSD é igual ao PS. Tive uma fase em que combati com o professor Freitas do Amaral, fazendo campanhas eleitorais, a dizer que o CDS devia estar entre o PSD e o PS. Onde é que estava a verdade? Isto são grandes atentados à democracia cristã? Não, isto são flutuações e posicionamentos e evoluções do partido. O Francisco Lucas Pires, ninguém se lembra de dizer que ele era uma figura da democracia cristã em primeira linha. As pessoas pensam que ele era liberal, mas ele era liberal apenas no plano dos direitos, ou era sobretudo, quem olhar os seus escritos, liberal no plano dos direitos individuais e das liberdades, e era liberal na economia como reação contra a situação que se vivia então, onde era preciso uma opinião libertadora do Estado. Mas o Francisco Lucas Pires era bastante, do ponto de vista do património essencial da democracia cristã, era um democrata cristão. O professor Adriano Moreira foi presidente do CDS, dirigiu o CDS, e essa é que era a democracia cristã pura. Alguém tem dúvidas que ele é um democrata cristão? Não tenho. Mas os democratas cristãos no mundo e na Europa, os partidos e as figuras, muitas vezes acentuam aspectos que às vezes até parecem contraditórios. Há democratas cristãos que têm um pendor, por exemplo, em matéria de economia esquerdista,
mais à esquerda, se quiserem, puxado à esquerda. Mas depois, do ponto de vista dos costumes e do ponto de vista da moral e dos valores, são muito conservadores. O caso, por exemplo, do professor Adriano Moreira. E depois há outros casos e outras variações. Agora, o CDS, obviamente, sempre foi, tirando talvez o tempo em que foi, ou tirando certamente o tempo em que foi contra a Europa, em que foi contra Maastricht e em que foi contra o aprofundamento da União Europeia, o CDS sempre foi, obviamente, o representante da democracia cristã em Portugal, deve continuar a ser, é bom que continue a sê-lo, de vez em quando é bom lembrar ao CDS que ele tem essa missão e que não se deve libertar dela, e obviamente viver bem com uma história que o CDS tem e o IDL tem, bastante variada, com alguns momentos de conflito. O IDL era sempre visto como, ou durante muito tempo era visto como o sítio dos intelectuais do partido, onde se pensavam as coisas, onde havia preocupações culturais, e no partido eram coisas mais práticas e mais comezinhas. Depois, enfim, não neguemos a história, houve momentos em que houve certos conflitos entre o partido e o IDL, mas conflitos próprios da época que não destroem a história e que eu espero que tenham desaparecido, porque não há nada pior do que recusar a história, rejeitar a história e rejeitar os compromissos. Eu estaria a falar interminavelmente, mas acho bem que o moderador me mande calar, para lhes dizer que, nem isso eu posso fazer. De facto, as ameaças práticas ao IDL no futuro, já as vimos, as ameaças à democracia cristã, o António também as referiu, são o secularismo, são o euroceticismo ou a descrença nas virtudes da União Europeia, nas virtudes económicas e democráticas, e são também os nacionalismos e os radicalismos. Mas, olhando para, calme já, dizendo que olhando para esses tempos tumultuosos, essas 4 décadas tumultuosas, olhando para a dificuldade que têm os sociais-democratas de saberem o que são e de explicarem a sua proposta, vendo que os sociais-democratas e socialistas estão sempre em crise no Reino Unido, mas na Europa continental, ou são indiferenciados relativamente ao centro, ou têm apenas explicações locais. Eu muitas vezes leio as declarações oficiais do SPD alemão e não percebo bem as diferenças em matéria de negócios estrangeiros ou em matéria de política europeia para a CDU, mas há explicações locais e fenómenos locais que marcam a diferença. Mas olhando para esse drama dos sociais-democratas, um pouco por todo lado, olhando para esta tentativa de um partido socialista se aliar à esquerda radical, tentativa um pouco desesperada e que eu acho que vai correr mal, verdadeiramente olho para estes 40 anos com um certo sabor de que, apesar de tudo, este património, estes valores que o IDL defendeu e explicou, permaneceram bastante firmes, permaneceram bastante, na sua essência, bastante úteis e interessantes, e merecem preservação e merecem, portanto, que o IDL, nas próximas décadas, faça, dentro das suas possibilidades, o que puder para continuar essa história ótima. Muito obrigado.